passado, ser liberal não era o que é hoje. O liberalismo protegia o indivíduo, colocava restrições ao Estado para proteger o indivíduo. Mas em nenhum momento, quando ele colocava restrições ao Estado, ele imaginava que este indivíduo poderia viver para além ou aquém da sociedade. Esta era uma questão: indivíduo, sociedade e Estado. Essa era uma proposta de triunvirato. Boa parte do liberalismo, quando falava que o Estado não deve desrespeitar o indivíduo, que há direitos individuais, ele falava isso, mas o subtexto era que este indivíduo não estava numa estrela, sentado numa estrela, ou para fora do próprio universo. Era alguém de relações com o seu vizinho, com o seu tio, com o prefeito, com a professora e com, inclusive, uma série de outras pessoas que viviam em torno dele, mas ele não conhecia. Com o lixeiro, que passa a noite, pegava o lixo e ele nunca viu. Havia um subtexto sobre a sociedade quando se falava na relação entre Estado e indivíduo. Havia um entendimento de que se estava falando do indivíduo em sociedade. A transição do liberalismo para o neoliberalismo manteve a ideia de Estado e de indivíduo, mas passou uma borracha na sociedade. Como se esse indivíduo pudesse simplesmente ser um indivíduo se ele não estivesse localizado em relações, numa trama social. O neoliberalismo foi se transformando, né? Se é que desde o início ele não era isso, ele foi se transformando numa ideologia barata, numa ideologia pobre, até que ele chegou na famosa frase da Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, que levou o neoliberalismo adiante na Grã-Bretanha. Ela disse que não existia a sociedade. Veja, ela não fez um ataque ao Estado, ela foi direto para a sociedade. E que só existia indivíduos e famílias. Quando ela falou isto, ela deixou claro que a discussão não era mais Estado versus indivíduo, que direitos dos indivíduos não estava mais em questão em relação ao Estado, mas que ela estava entendendo que a própria sociedade não existia. Agora, o que não avisaram a Margaret Thatcher é como é que sobrou indivíduo e Estado sem uma sociedade, ou como é que havia indivíduos e famílias sem uma sociedade. Talvez a Margaret Thatcher estivesse imaginando aqueles filmes, né, onde você dá um tiro, corta uma fita e as carroças vão para o oeste para colonizar o oeste. Ela deve ter assistido, né, A Corrida para o Oeste, alguns filmes americanos, e a família ia e
chegava num lugar que não tinha ninguém. No começo era uma caravana. A caravana ia até um certo ponto, depois as famílias se distribuíam para encontrar a terra. Chegava num lugar que não tinha ninguém. E às vezes fazia ali uma fazenda, levou um boizinho, e estava um colono. Acho que a Margaret Thatcher pensa que é assim que funciona. Ela se esqueceu da segunda parte do filme. A segunda parte do filme é que o indígena estava ali. E a terra era dele. Então o colono chamou West Point, o Estado americano com o seu exército para matar o indígena. Quando o Estado fez isso, ele voltou para a família que estava ali e disse: bom, agora vocês já estão em bastante. Aqui já é quase uma cidade, já não é mais uma família. Então precisa de um xerife, talvez precise de um coveiro. Ou seja, a própria West Point, quando matou o indígena, percebeu o isolamento das famílias e trouxe o Estado. Ou seja, reconheceu a situação de comunidade, de sociedade que estava ali, né, erguida sobre o sangue indígena, mas que já se estabelecia como sociedade. Margaret Thatcher não assistiu essa segunda parte, só a primeira das carroças chegando. Eu acho que aconteceu algo parecido com esta moça, que já há algum tempo ela vem dando sinais de problemas cognitivos. E esta moça chamada Lígia Maria, aqui da Folha de São Paulo. Ela é mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Mas o neoliberalismo dela é tão pobre, tão mesquinho, que ela parece estar aí como uma caricatura desta frase da Margaret Thatcher. Porque ela não conseguiu entender o voto da ministra Carmen Lúcia agora na reestruturação da lei da internet e das big techs. Veja, vamos deixar claro. Primeiro erro, achar que o STF fez um papel legislador e derrubou o marco civil da internet votado pelo Congresso. Nananina. O que o STF fez é uma regra interna para ele julgar caso a caso situações que estão pendentes e que por conta de uma falta de atualização da lei da internet vem causando problemas no STF. Então o problema não está resolvido com o STF. O Congresso vai ter que legislar, vai ter que fazer uma legislação adaptada ao crescente poder das big techs. Bom, feito esse parênteses, voltemos a Lígia Maria, porque ela não entendeu o voto da ministra Carmen Lúcia. E antes de continuar, deixa eu já deixar bem claro para vocês que eu não tenho procuração para defender ministros. Aliás, deixa eu contar um segredinho aqui. Segredinho não, acho que eu já falei isso. Para que fique claro, né, que eu não tenho amizade com a ministra Carmen Lúcia, que eu não tenho nenhuma dívida para com ela. Pelo contrário, ela julgou um processo do ex-ministro Weintraub contra mim e me condenou. E eu nunca reclamei, nem estou reclamando. Ela fez um parecer, eu acolhi. Ela falou que eu não podia chamar o ministro Weintraub de psicopata. Ela me meteu R$5.000 de multa. Eu nunca cheguei e falei assim, ministra... Não, então eu estou dizendo isso para vocês dizerem que eu não estou defendendo por alguma questão pessoal. Eu estou fazendo simplesmente uma observação intelectual de um filósofo sobre a bobagem
do entendimento da Lígia Maria em relação ao voto da ministra. Eu vou ler para vocês. Olha só. Olha como é que ela começa o artigo dela. 213 milhões de brasileiros e 8 tiranos. Bom, 8 tiranos provavelmente são aí os ministros, né? Bom, já começa errado, né? Já começa errado, achando que a STF tem tiranos. Mas aí ela vai. Você, caro leitor, é um pequeno tirano. Não só você, seu pai, que posta fotos dos netos no Facebook. Sua irmã fazendo yoga, né, no Instagram. E claro, seu tio que conta piada do pavê no antigo Twitter, o X. Eu também sou uma pequena tirana, todos tiranos. Quem diz é a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Ela fez essa afirmação, que a ministra disse isso. Agora vamos ver, né, o voto da ministra que ela mesma coloca. Eis um trecho do seu voto, da ministra, durante o julgamento que tornou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Aí vem o voto da ministra que ela copia aqui. A censura é proibida constitucionalmente, mas não se pode permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Fecha aspas. E aí vem o comentário da Lígia. Que fala infeliz, vinda de um membro da mais alta corte do país, é deplorável, sem considerar a ofensa a todos os cidadãos. A fala reverbera aspectos do idealismo filosófico que fundamentam as formas modernas de tirania. Tal perspectiva tende a valorizar entidades abstratas, coletivas, em detrimento do indivíduo. O ser humano passa a ser visto como instrumento da realização de um ideal universal e, por óbvio, fica sujeito a coerções violentas. Para Mussolini, nada era superior ao Estado. Já para Hitler, o soberano era a raça. E aí ela vai. Ela não entendeu o voto da ministra, ou ela está se fazendo de tola para, de certo modo, né, desautorizar a ministra. Porque a ministra não está chamando nenhum brasileiro de tirano. Olha só, vou ler de novo. A censura é proibida constitucionalmente, mas não se pode permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então, as entidades abstratas, Brasil e direito brasileiro, o concreto e existente é só o indivíduo. Só que a ministra, ela não falou indivíduo, ela falou pequenos tiranos soberanos. Então, eu sou um indivíduo, mas se eu atuar como um pequeno tirano soberano, eu quebro os laços sociais. E como é que é feito a trama dos laços sociais? Ora, pela ideia de Brasil, do coletivo, e pela ideia da lei e pela aplicação concreta da lei. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema neste idealismo filosófico que coloca o Brasil como existente, um abstrato, a lei como existente, uma abstração, e pelo nominalismo, o concreto é só o indivíduo. Não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, esta é a solução encontrada pela
nossa civilização para o convívio entre o indivíduo e a sua possibilidade de ser indivíduo, que só se realiza na sociedade. Tirado da sociedade, desaparece o indivíduo. Fica alguém. Mas esse alguém deixa de ter direitos individuais, porque os direitos só são reconhecidos pela ideia de Brasil, pela ideia de lei, pela aplicação de lei, ou seja, pela trama legislativa que regra a vida social. E ela não entendeu isto. Ela não entendeu uma fala simples da ministra, e ela já começou a achar que a ministra está falando de que o Estado é soberano, como o Mussolini falava. Mas o Mussolini não falava que o Estado era soberano. O Mussolini dizia, né, tudo para o Estado, tudo pelo Estado, tudo em função do Estado. A ministra não reduziu nenhum indivíduo ao nada. Ela simplesmente disse que cada um de nós não pode ser maior que a lei que faz com que a gente viva em conjunto. Eu fico imaginando, será que ela não entendeu mesmo uma coisa simples que a gente entende no ensino médio, até antes? Ou ela está se fazendo de desentendida para defender o neoliberalismo e, né, argumentar contra as instituições brasileiras, como ficou agora na moda, né? A moda é criticar instituições. Moda essa que ora aparece na direita e ora aparece em elementos que se diz de esquerda, mas são antes de tudo burros, como é o caso do Safatli, né? Democracia não precisa de instituições fortes, ele disse. Pô, né? Quer dizer, o que é um tirano soberano? É quando eu não percebo quais são os meus direitos e os meus deveres. É quando eu não vou passar no Instagram a minha yoga. É quando eu vou passar no Instagram, eu, como professor, fumando vape, por exemplo. Aí, o ethos social pode cobrar de mim o quê? Né? Os usos e costumes da sociedade podem cobrar de mim o quê? Ou, como professor, eu não esperava esse seu comportamento, porque isso induz aqueles que são seus alunos a se prejudicarem com o VAP. Então eu infringi uma regra ética. É esperado de mim um comportamento como professor e eu tenho outro. Agora, e quando eu me comporto contra a lei? É quando eu, como professor, além de fumar o VAP, compro o VAP para um menor e entrego. Aí eu infringi uma regra ética, fui contra o ethos social e infringi a lei que protege o menor e, portanto, em determinado momento, constitucionalmente, através da soberania popular, disse que a gente não deveria entregar este produto a menores. Pergunto para você, a ideia de Brasil, a ideia de lei, prejudicou o indivíduo? Não, fez apenas com que a gente entendesse o que são direitos e deveres para a gente conviver. Exatamente o que a ministra falou. Eu entendo, você entende, mas a Lígia Maria não quer entender. Agora, se ela é doutora em semiótica, se ela é mestre em jornalismo e ela não quer entender a coisa simples, eu começo a achar que o que corroeu o cérebro dela é a ideologia neoliberal.
Ela foi acreditando que o indivíduo existe e que a sociedade não existe, até chegar um momento que ela nem a palavra indivíduo ela usou mais. Falou no indivíduo através de tirano, soberano, ela já ficou revoltadíssima. Ela agiu como age o anarcocapitalista, né? Que quer viver absolutamente sem Estado. Mas aí quando você vai ver, ele não quer viver sem Estado, ele quer viver sem sociedade. O que é impossível. Nós somos animais sociais. Não há absolutamente nenhum ermitão, nenhum Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, quando chega, ele traz toda a civilização com ele. Tanto é que ele a reconstrói. Não há mundo novo. Todas as vezes que a gente for construir um mundo novo, vai ser com os tijolos do mundo velho. É um pouco aquela história, né? Da filosofia da existência versus filosofia da essência, né? Com o Sartre, né? As pessoas falam, poxa vida, mas o Sartre joga a responsabilidade dos nossos atos em cada um de nós. Mas a responsabilidade dos nossos atos não depende de nós, porque nós estamos numa trama social. Não. A responsabilidade é nossa exatamente porque estamos numa trama social. O homem que você está imaginando, fora da trama social, é o homem essencial que não existe. Na existência ele está na trama social. Em essência ele pode ser uma ideia de homem. A ideia de homem pode dar... A ideia de homem, a ideia de Estado, a ideia de sociedade, todas essas ideias, né? No liberalismo anterior, estavam em função de proteger o indivíduo. Agora, nesse liberalismo, todas essas ideias parecem como sendo inimigas do indivíduo. Não, de maneira nenhuma. Isso faz com que o neoliberalismo seja uma ideologia que corrói a mente da Lígia Maria a ponto dela não entender uma coisa simples. E eu acredito que se a ministra Carmen Lúcia leu este artigo hoje na Folha de São Paulo, ela deve estar simplesmente horrorizada. Ela deve estar pensando, mas essa menina é jornalista, é uma doutora, e ela não entendeu o meu voto, que eu achava que o meu voto era a coisa mais, que qualquer aluno de ginásio iria entender o que eu estou falando, e ela não entendeu o meu voto. E aí a ministra Carmen Lúcia, eu acho que a esse momento, eu me pego, né? Na condição dela, eu acho que eu começaria, sabe, se eu sou a ministra Carmen Lúcia, eu acho que eu ficaria deprimida, porque eu não consigo imaginar que alguém tenha feito um voto assim, tão claro para toda a população, e aí vem uma pessoa que tem um curso superior e não entende o meu voto, e eu falo assim, mas agora sim nós estamos no mato sem cachorro, né? Agora sim, porque olha a situação da educação brasileira, deixaram esta moça com o título de doutor e a puseram como colunista de um jornal importante, e eu aqui como ministra fiz um voto claro, que eu pensava que todo mundo entenderia, e ela não entendeu. Professores do Brasil, apareçam e me ajudem e tragam essa menina para um telecurso segundo grau, um Mobral, alguma coisa. Não existe mais nada disso, né? O que é que ficou no lugar para educar o adulto? EJA? Pro EJA, não façam mais isso. Cadê quem é o proprietário desse jornal? Quem é o editor que ficou? Morreu o proprietário? Quem que ficou? Mas onde é que... se eu fosse a ministra, eu estaria deprimido. Eu já estou deprimido não sendo ela. O voto não fui eu que fiz. Mas eu fiquei tão chocado com o não entendimento da Lígia Maria, que eu falei, não é normal. O Brasil está numa situação difícil, gente, porque a população, se essa moça não entende o voto, eu não
não sei mais o que fazer, gente. Porque eu garanto para vocês que todos vocês entenderam a minha explicação e entenderam o voto da ministra. Eu garanto que aqui no canal ninguém concorda com essa Lígia Maria. Até porque, né, a gente propõe aí, ó, tem o capitalismo 4.0, faz grupo de estudo. A gente conhece as pessoas, e aqui tem mais de 500 mil de pessoas. Como é que pode ter 500 mil de pessoas no canal, todo mundo entender uma coisa, a ministra... E aí uma moça que escreve na Folha não entender. Algo está errado. Estão colocando as pessoas erradas nos lugares... Né? Essa moça não pode estar na coluna. E isso não é nem o... Isso é pior que a Cuca. A Cuca não entende o Pondé. Mas ela é um caso, porque ela já vem nessa trilha e ela não entende mesmo. Gente, eu preciso... Quando acontece isso, eu me ponho no lugar da ministra, sabe? Eu me ponho no lugar dela, o desespero que deve dar nela a hora que ela leu isso. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta. O livro Capitalismo 4.0 já está disponível em e-book.